Agora, um lance que gerou muito debate, né, nesse jogo foi a queda do Juan na entrada do Caio Jorge. Vamos lá, eu vi muita gente aí na internet atacando pesado o Caio Jorge, falando que é mau caráter, que já não é a primeira do Caio Jorge em jogo contra o Atlético Mineiro, né? O Caio Jorge aí já teve envolvido em algumas polêmicas no jogo contra o Atlético Mineiro. Eu não vou entrar na questão de caráter, porque aí é muito a fundo. Agora, eu achei desleal. Eu achei sacanagem a trombada. Porque, mas é uma trombada. Ele dá a trombada com o jogador já no alto. O jogador já está no alto, Ele sabe que pode gerar uma queda forte ali. Ele sabe que uma trombada, quando o jogador está no alto, e a gente já cansou de ver, não é só uma cama de gato, é uma trombada, ele vai subir, Ele vem dando uma trombada desnecessária. Para mim, foi uma entrada babaca, uma entrada desleal, mas não que leve a caráter, porque eu não acho que o cara é mau caráter por isso. É clássico, mas olha a forma como caiu o Juan, cara. O Juan caiu, não conseguiu continuar no jogo. Podia ter quebrado um pescoço aí, cara, e não é exagero. Porque ele caiu muito mal, muito mal. E aí ele ficou meio desorientado depois durante a partida e teve que acabar saindo de ambulância, não continuou no jogo, o Juan. Eu achei uma entrada babaca, imbecil, desleal, mas que não tem a ver com caráter. Tem a ver com o Caio Jorge, na minha opinião, querendo mostrar, não, é clássico, vamos, aqui é clássico, vamos ser brabo. E para mim, foi uma entrada muito exagerada, merecia expulsão? Não. Porque, querendo ou não é uma sola, não é? Então eu não expulsaria. Mas eu achei muito desnecessária. Queria saber sua opinião, Mauro César Pereira, sobre essa entrada do Caio Jorge com o Juan já no ar e que gerou muita polêmica, né? Porque o jogador saiu para o hospital, não continuou em campo. E outra, Mauro, sobre o jogo, né? Porque eu, pelo menos, esperava mais do Cruzeiro. Eu esperava que o Cruzeiro fosse pressionar mais o Atlético Mineiro e acabou sendo um jogo mais igual, Mauro. Achei o jogo ruim. Não gostei do jogo. Acho que a gente tem que entender duas coisas sobre o trabalho do Arthur Jorge. Tem bons momentos, mas não é também isso tudo. O Cruzeiro não foi melhor que o Flamengo nos confrontos, os dois, e de volta da Libertadores. O Cruzeiro foi dominado no primeiro tempo do sábado passado no Mineirão. Poderia ter perdido o jogo no primeiro tempo. Reagiu bem no segundo. Ontem não se impôs diante do Atlético sendo mandante. Acho que não se impôs. Quando estava melhor, fez o gol e cedeu o empate, não teve muita reação. Então, assim, foi bom para o Atlético que conseguiu o empate jogando fora de casa, né? Vai jogar agora nos seus domínios. Embora o Cruzeiro costume ter sucesso lá na Arena MRV. Mas achei o jogo bem abaixo, o jogo fraco, que acontece também, né? Mata-mata, não é o jogo decisivo, quem decide o jogo de volta, fica sempre um certo receio. O final do jogo, achei que todo mundo com um certo medo ali de arriscar, isso acaba acontecendo. E sobre o Caio Jorge, foi um lance totalmente desnecessário, ele errou, o que ele fez foi, vou dizer que foi, sei lá, maldade, deliberado, quero ferrar o cara, não, mas ele errou feio, não se faz aquilo. Não se faz aquilo. Talvez até vendo a cena ele se arrependa do que tenha feito, né? Porque poderia ser mais grave. Mas foi um absurdo o que ele fez. O jogador está no alto, cara. Está totalmente indefeso e desequilibrado. Aí você vai tipo uma cama de gato. Nossa, muito grave o que ele fez. Não deveria, não poderia. Enfim, deveria até se retratar, eu acho, sabe? Ele foi, deu e saiu. Virou as costas e foi embora. Negócio bem assustador. Esse ângulo aí não é o que assusta mais, não. Tem um outro que é de apavorar. Você vê a queda, nossa, terrível. É isso, tem um outro que é de frente, né? Se o Gui puder pegar, pega de frente, mostra a queda. E foi isso que o Mauro falou. Quando o cara tá no alto, se você der uma trombada, você sabe que o cara vai perder o controle. Não tem como ele manter o controle se ele tá no alto e ele leva uma trombada. É por isso que tem deslealdade. É por isso que tem uma maldade. Eu tô dizendo aqui que o Caio Jorge quis mandar o cara pro hospital? Não. Mas teve uma maldade. Tipo, vou dar uma trombada que ele vai cair.
Não tem ali, não é uma trombada de jogo como muita gente, nas minhas redes sociais eu postei depois, e muita gente falando, não, foi trombada normal de jogo. Não foi trombada normal de jogo. Porque o jogador do Atlético Mineiro tá no ar, ele vê que o jogador do Atlético Mineiro vem no alto e vem forte, e ele faz uma força desproporcional na trombada. Se o Gui puder pegar essa entrada, né, de frente, eu peço para ele colocar, porque realmente foi o que o Mauro disse, que aí mostra exatamente como ele cai. Se você quiser, Gui, eu até te mando aí, porque eu tenho. A gente não pode mostrar. Não pode mostrar a Copa do Brasil? Geralmente o que não pode mostrar é Libertadores. Copa do Brasil, geralmente a gente pode, porque de frente é uma queda muito feia. Mostra que o pescoço do Juan meio que fazendo aquele movimento de quem quebra o pescoço. Poderia ser muito mais grave do que foi, né, Raí Monteiro? Então, para mim, foi um ato desleal e inconsequente do Caio Jorge, que tem um histórico em clássico. É bom dizer isso. Eu gosto de jogador que cresce em clássico, de jogador que provoca em clássico. O Caio Jorge provoca. Já teve camisa lá dele, que ele é o pai do Galo, do Atlético Mineiro. Teve aquela pancadaria que aí a torcida do Cruzeiro recupera, que o Caio Jorge deu soco na briga. Mas a partir do momento que vira ali uma deslealdade, pra mim já não é maneiro. Pra mim é maneiro quando ele é o cara dos clássicos, quando ele faz gol no rival, quando ele provoca o rival. Mas aí eu acho que ele perdeu um pouco a linha, Raí. Até pela forma como ele sai. Porque ele viu que foi feio e o Mauro lembrou bem. Ele vira as costas e sai. Eu não entendi porque que ele não tomou um cartão nesse lance, né? Um amarelo, ou talvez até um cartão vermelho. Porque, de fato, o que ele faz é muito grave, né? O jogador tá no alto, subindo para disputar uma bola, ele vai lá e desequilibra o cara no corpo. Ele esperava o quê? Qual seria o resultado daquilo ali? O Juan não ia pegar a bola e ia cair em pé no chão? Não, né? Então eu acho que ele foi um pouco maldoso no lance, não precisava desse tipo de jogada. E a gente vê, não é de hoje isso, obviamente, né? A história dos clássicos, ela é assim. Os jogadores subindo muito o tom, né? Nesse jogo, especialmente, Cruzeiro e Atlético tem acontecido bastante. Teve aí a pancadaria do jogo da final do Campeonato Mineiro, que foi esse ano, né? No jogo do Campeonato Brasileiro desse ano também, que o Atlético ganhou no Mineirão, foi um jogo com algumas expulsões, acho que teve 3 expulsões, 2 do Cruzeiro e 1 do Atlético, algo assim. Se não me engano, foi isso. Então é um clássico que está passando há algum tempo do ponto, né? Uma coisa é você competir, ter ali, ser viril no clássico, ok, beleza, isso aí tudo bem, tudo certo. É um jogo diferente, de fato. Mas daí sair disso e ultrapassar uma linha para o maldoso, eu acho que é um pouco demais, né? Ele colocou em risco ali a integridade do companheiro de profissão e poderia ter acontecido algo muito grave com o Juan Tressoldi ali na jogada, né? Aparentemente ele tá dentro do possível, tudo bem com ele, mas poderia ter sido algo muito grave. Então o Caio Jorge foi muito mal nessa, muito mal. E eu acho que ele deveria ter sido advertido. Pelo menos, no mínimo, um cartão amarelo. No mínimo um cartão amarelo ele deveria ter tomado. Se não, até algo mais nesse jogo de ontem, né? E o que a gente tem para falar dele, infelizmente, é isso. Porque em campo ele não tá, no futebol, no jogo jogado, tá jogando nada. É uma temporada muito ruim do Caio Jorge. Muito, muito ruim. O rendimento dele caiu muito de finalizações, de aproveitamento das finalizações. O número de gols até não é tão ruim, né? Ele tem 15 nessa temporada, é a segunda melhor da carreira dele, só perde pro ano passado, que foi uma temporada excepcional. Só que desses 15, 7 foram no campeonato estadual, né? Que tem um outro nível de enfrentamento. E os 6 que ele tem no Campeonato Brasileiro foram 3 de pênalti. Então isso também tem um impacto na conta, né? Não é uma boa temporada dele, muito abaixo. E quando aparece, como apareceu nesse jogo de ontem, é nesse tipo de lance aí. Então foi muito, muito mal o Caio Jorge. Acho que o mínimo que ele deveria ter feito era um pedido de desculpas aí público, algo do tipo, né? E no jogo, acho que ele deveria ter sido advertido. Para mim, o Flávio Rodrigues de Souza foi mal em não ter dado pelo menos um cartão amarelo para ele. Poderia ter sido até algo mais, mas pelo menos um cartão amarelo ele deveria ter recebido no jogo. O jogo foi ruim, não foi de fato uma boa partida. Acho que dentro do que poderia ser o confronto, o Atlético saiu até mais fortalecido. O Atlético do Barba, né, do Eduardo Domingues,
É um time que joga nessas bases mesmo, pouca posse, muito organizado, compete muito. 12 jogos de invencibilidade tem o time do Barba. Eu acho que é o melhor em aproveitamento aí desde que a Copa do Mundo acabou, né? O último jogo, a última derrota do Atlético Mineiro foi antes do Mundial, num jogo contra o Corinthians, que ele tomou um gol muito no finalzinho. Então é um time que não é plasticamente, assim, chama muita atenção, envolve o adversário, tem grandes atuações ofensivas, muito criativas, com muitas chances, mas é um time com muita competição. Eu acho que isso é muito legal no Atlético. Até porque é um time com, tecnicamente, poucas possibilidades, né? Não tem, assim, grandíssimos jogadores. Fez uma boa contratação nessa janela, que foi o Fred, que está jogando até numa posição diferente, né? No sábado contra o Inter. E ontem ele jogou mais adiantado, como um 10. Acho que não é muito a dele, mas me parece que o Barba está meio tateando ali, tentando entender onde pode inserir ele num contexto que já está funcionando. Ele é um jogador diferente, é claro, que acredito vai agregar muito para o Atlético. Acho que o Atlético sai bem fortalecido desse jogo. O empate fora de casa, o Mineirão hoje é fora de casa para o Atlético Mineiro. Vai jogar no seu estádio, na grama sintética, com mais possibilidades de avançar do que o Cruzeiro. O Cruzeiro não fez um bom jogo, criou muito pouco. No segundo tempo, a única oportunidade de gol foi mais ou menos a finalização do Arroio, né? Que foi um chute de muito longe que, para mim, o Everson falhou. O chute foi legal, tal, de uma longa distância, mas para mim o Everson falha. O Otávio falha no gol do Cruzeiro, tem uma falha da linha defensiva também. Fabrício Bruno atrasado na jogada, o Renan Lodge infiltra nas costas do Fagner e o Fabrício poderia, para mim, fazer uma cobertura. E o Otávio falha, ele dá todo o canto pro Renan Lodge chutar. Mas para mim tem uma falha grande também do Everson no primeiro gol. Ele chega a tocar na bola, né? E a bola não vai tão no ângulo assim ou tão no canto. Ela vai até um pouquinho mais pro meio. Para mim, os dois goleiros falharam no jogo de ontem. Eu vejo a falha do Otávio e a do Everson eu acho defensável, mas não acho falha, porque pegou muito em cheio, mas defensável. É o que eu falo. Levou gol que poderia ter defendido. Agora, a do Otávio eu acho falha. Falha. Pô, o goleiro levar um chute daquele, o cara sem ângulo, a bola entrar entre o goleiro e a trave, ali foi falha. Do Otávio, que tá bem no Cruzeiro, mas que pra mim falhou no jogo de ontem. Realmente foi um bom resultado, né, pro Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro sair do Mineirão, onde hoje não é a sua casa, e que nem tem mando, né? Porque tem ali o espaço do visitante. Ou seja, agora o Cruzeiro também. Vai lá para a Arena do Galo, vai ter só o espaço do visitante, né, para sua torcida. Então o Atlético Mineiro que sai com a vantagem. Eu vou querer ouvir o Piperno também sobre essa situação, né, do Caio Jorge, principalmente, dessa entrada, e também de mais uma vez o Cruzeiro, que está forte nesse ano, né, o Piperno, principalmente depois da chegada do Arthur Jorge, mas de novo num confronto de mata-mata, o Cruzeiro não consegue fazer a vantagem em casa. E outra, de novo seus principais jogadores sem entregar o que podem, Piperno. Gerson, próprio Matheus Pereira, que foi bem no jogo, mas nada super decisivo, e o Caio Jorge. Os três jogadores não entregaram tudo o que podem aí, na minha opinião. Bom, Pilhador, acho que tem algumas coisas que a gente tem que pontuar. Como atenuante ao Cruzeiro, há o fato de que o Cruzeiro vem de 3 batalhas consecutivas contra o Flamengo. Convenhamos, é algo indigesto para qualquer time da América do Sul. Então, houve um desgaste físico, mental, tá? Normal. Em compensação, o Galo no final de semana foi ao Beira-Rio jogar contra o Internacional com um time alternativo. Ou seja, o Galo se preparou melhor para esse desafio. Agora, é verdade também que desde o ano passado o Cruzeiro vem, de alguma forma, negando fogo nesses mata-matas. Por exemplo, o ano passado, na semifinal da Copa do Brasil, perdeu no Mineirão para o Corinthians. Ganhou em Itaquera depois, acabou perdendo os pênaltis, jogando pênalti lá desperdiçado pelo Gabigol e tal. Mas, enfim, tinha perdido lá no Mineirão. Isso é algo preocupante. Agora, eu também achei que os 2 goleiros foram mal. Nos 2 gols, aliás, o gol do Arroio bonito e tal, mas o tempo de reação do Everson foi muito lento, né? Ele demorou para ir na bola. E no caso do Otávio, ele se colocou mal.
Agora, eu teria expulsado o Caio Jorge. Veja, um mês atrás, um mês e pouquinho, todos nós aqui repudiamos a entrada do jogador, do Vitor Gabriel do Internacional, no PEC. Pô, o Cruzeiro perdeu um jogador que era praticamente estreante, tá? Por uma entrada violentíssima. E o que o Caio Jorge fez ontem poderia ter consequências, trágicas aí para o jogador do Galo. Então, eu não entendo essa impunidade. E sobre o Caio Jorge, até pegando o que o Raí disse, você vê como que o futebol é maluco. Em janeiro, o Cruzeiro recusou uma belíssima proposta que o Flamengo fez. O Flamengo chegou a 27 milhões de euros e mais do Cebolinha. Por um jogador de bom nível, promissor, mas que, a bem da verdade, teve só uma grande temporada em toda a carreira, que foi justamente a última. Então era um jogador naquele momento, enfim, badalado, na crista da onda, tinha jogado um ótimo brasileiro e tal, mas era um jogador de uma única temporada. O Cruzeiro não quis fazer o negócio. Flamengo, eu acho que teria gasto demais em um jogador de bom nível, claro, mas não um atacante vai do nível do Pedro. E hoje, certamente, o Caio Jorge não vale aquela grana toda, aquela bolada toda que o Flamengo se dispôs a colocar na mesa. Olha aí, ó. Realmente, né? Porque a temporada dele é ruim, mas pelo que ele jogou no ano passado, ele valia, Piperno? Mas então, foi um ótimo jogador de uma temporada. Ele sempre foi um atacante de bons recursos e promissor. Mas ótima temporada mesmo, ele teve uma, que foi a do ano passado. Então, tudo bem, era um jogador naquele momento, valorizado demais. Veja, meia hora atrás, eu citei a história do Palmeiras querer contratar o Miguel Ángel Ramírez. Naquele momento era um técnico badalado e tal. O Palmeiras foi lá pro Equador e tal, tentou contratar. Ele recusou e o Palmeiras foi atrás do Abel. Acho que o Palmeiras ganhou essa aposta. No caso do Flamengo, gente, o que teria sido do Pedro se o Flamengo tivesse contratado o Caio Jorge? Até mesmo do ponto de vista da autoconfiança do jogador. Quer dizer, o Pedro ficou convivendo com aquela notícia que o Flamengo estava lá disposto a colocar na mesa uma grana que naquele momento teria sido o maior investimento da história do Flamengo e um cara para disputar a posição com o Pedro. E eu acho que enfim, pelo menos imagino eu, que não resta muita dúvida sobre quem é melhor, o Pedro ou o Caio Jorge. É uma declaração do Piperno, Mauro, que realmente vale a reflexão, né? O Cruzeiro negou 30 milhões de euros pelo Caio Jorge e a fase dele é muito abaixo do que foi na temporada passada, né, Mauro? Não, acho que a fase do Caio Jorge na temporada passada foi a parte atípica, né? Dificilmente ele vai jogar tão bem como jogou ano passado. Maluquice foi do Flamengo, falamos aqui na época, oferecer tanto dinheiro pelo jogador e loucura maior ainda foi do Cruzeiro rejeitar aquela proposta. Simples assim, ele é um bom atacante, mas não para custar tanto dinheiro. E aquilo foi uma fase excelente que ele teve durante um determinado período. Mas era um valor absurdo e que, curiosamente, foi rejeitado pelo Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro deixou de fazer uma ótima venda, o Flamengo escapou de fazer um negócio, não digo mau negócio, que ele poderia ajudar o Flamengo, mas pagar muito mais do que ele deve. E ainda, Mauro, rapidamente, ele teve uma valorização, né, salarial no Cruzeiro. Sim. O contrato dele foi melhorado, ele teve contrato renovado. Segurar o jogador. Exato, e deve hoje receber um salário muito maior do que ele recebia na temporada passada. Aí você multiplica isso pelos 3, 4 anos de contrato, é uma fortuna. Além de ter deixado de fazer uma venda muito grande, o Cruzeiro investiu mais um dinheiro nele. Sim. E o rendimento dele baixou muito. Verdade, né? Como o Raí lembrou bem, não é só o dinheiro que o Cruzeiro deixou de ganhar, né? 30 milhões de euros. É o dinheiro que o Cruzeiro está tendo que gastar. Porque o Caio Jorge já chegou no Cruzeiro muito valorizado,
já chegou no Cruzeiro ganhando um altíssimo salário e hoje é um dos maiores salários do Brasil porque ele foi valorizado depois de o Pedrinho ter negado 30 milhões de euros. Ele foi valorizado. E na época, inclusive, o jogador, né, a informação que a gente tinha é que ele tinha vontade de jogar no Flamengo. Ele chegou a tentar sair para jogar no Flamengo. E aí ficou no Cruzeiro e, por enquanto, é bom de deixar isso claro, pode ser que o cara se recupere e jogue bola pra caramba, seja decisivo aí pro título de Copa do Brasil, para continuar bem no Brasileirão, mas, por enquanto, um Caio Jorge bem abaixo do que foi na temporada passada.